Olá! Que ótimo ter você aqui para mais esse mergulho profundo. Hoje, a nossa análise vai focar numa parada que literalmente mudou o curso da história humana. A gente vai explorar juntos a genialidade histórica por trás da criação do Código Braille e, ao mesmo tempo, cruzar tudo isso com a ciência cognitiva moderna para entender como estudantes com deficiência visual realmente aprendem a ler. É uma intersecção brilhante entre mecânica, pedagogia e, acima de tudo, perseverança. Então, vamos direto ao assunto. Para a gente se organizar, nosso caminho hoje passa por 6 pontos rápidos. A invenção revolucionária, decodificando o sistema Braille, o desafio da alfabetização, dominando o hábito motor, a percepção tátil em si e, por fim, o legado da inclusão. Bora lá! Seção 1. Uma invenção revolucionária, de Coupevré a Paris. A história desse código é a prova viva de que grandes inovações muitas vezes nascem das piores adversidades. Olha só que história! Tudo começa numa pequena vila chamada Coupevré. Lá em 1812, com só 3 aninhos de idade, um garoto chamado Louis Braille sofreu um acidente super trágico. Ele estava brincando com uma ferramenta na oficina de selaria do pai dele e acabou perdendo a visão. Só que sabe, esse revés imenso forjou um garoto extremamente determinado. Para você ter uma ideia, em 1819, ele já estava entrando no Instituto de Jovens Cegos, lá em Paris. Aos 15 anos, em 1824, ele simplesmente apresenta o seu sistema revolucionário de 6 pontos. E em 1829, o cara consolida tudo publicando o primeiro livro com esse método. É ou não é uma ascensão meteórica? Mas espera aí, ele não tirou isso do nada, tá? A grande inspiração dele foi a tal escrita noturna de um inventor chamado Charles Barbier. Só que o sistema do Barbier tinha um probleminha, usava 12 pontos. Era um código militar fonético incrivelmente complexo e meio desajeitado. Foi aí que o Louis Braille virou a chave. Ele percebeu que precisava de simplificação. E aí ele reduziu tudo para apenas 6 pontos. Basicamente, ele pegou uma ferramenta militar difícil de usar e transformou numa solução de leitura para o dia a dia, super compacta, intuitiva e que cabia exatamente no tamanho da ponta de um dedo humano. A grande genialidade aqui foi tornar algo extremamente complexo em algo totalmente acessível. O que nos leva à nossa seção 2, decodificando o sistema Braille, a elegância da matemática. Vamos dar uma olhada na mecânica do código e ver como essa adaptação opera na prática. Pensa comigo, 63 combinações. Matematicamente falando, se você tem uma matriz de 6 pontos, você tem 64 possibilidades totais, certo? Mas teve uma sacada brilhante aí. Eles descartaram de propósito a 64ª possibilidade. Por quê? Porque essa combinação seria a ausência total de pontos, seria a célula lisa. Isso ia gerar uma confusão imensa com os espaços em branco normais entre as palavras. Então, essa é uma restrição matemática totalmente intencional, feita para otimizar a clareza na hora da leitura tátil. E a estrutura por trás disso? Bom, é o que permitiu que o sistema ficasse praticamente intacto por 200 anos. É uma matriz retangular perfeitinha de 2x3, 2 colunas, 3 linhas. Com essa arquitetura mega compacta, você consegue formatar absolutamente qualquer coisa. Letras? Sim. Números, sinais de pontuação, símbolos matemáticos e até mesmo partitura musical. Tudo sem precisar enfiar mais pontos ou poluir o sistema. É como se a gente tivesse um universo inteiro da linguagem codificado dentro de uma célula minúscula. Agora, vamos para a seção T's, o desafio da alfabetização, além das pontas dos dedos. Vamos explorar a realidade atual das salas de aula, porque aprender Braille vai muito além do simples toque. Se a gente for analisar o tamanho desse desafio, basta olhar para as pesquisas acadêmicas como o trabalho da educadora Camila Souza Dutton. A leitura, seja ela visual ou tátil, é um processo cognitivo muito, mas muito complexo. É o que chamam de conquista instrumental do psiquismo. O que isso significa na prática? Que para um aluno cego, decodificar os pontos não é só um reflexo, um hábito motor automático. É uma elaboração de pensamento super profunda. É uma tradução cognitiva que está rolando sem parar entre o que o dedo sente e o significado daquilo na língua portuguesa. E tem um ponto de virada aqui que muda todo o jogo, a exposição ao ambiente. Pense em como as crianças que enxergam aprendem. É a chamada aprendizagem visual incidental. A criança está na rua, vê uma placa, vê o rótulo do pacote de bolacha, ela aprende letras meio que por osmose, espontaneamente. Num contraste absoluto, o aluno com deficiência visual passa por uma aprendizagem tátil explícita. A percepção da linguagem escrita dele depende quase 100% de uma experiência estruturada e direta. E na maioria das vezes isso só acontece dentro do espaço escolar. Ou seja, o papel do professor nessa alfabetização não é só importante, é absolutamente vital.
E isso nos puxa direto para a seção 4, dominando o hábito motor, mapeando o espaço. Afinal, o que precisa acontecer no corpo antes de ler a primeira letra? Olha, quem lê com os olhos acompanha a linha do texto de um jeito meio natural e intuitivo. Bate o olho e vai. Mas na leitura tátil, dominar o espaço físico daquela folha de papel é o primeiro grande obstáculo. A criança precisa de uma série de passos. Primeiro, tatear e achar onde estão as bordas do papel. Depois, entender onde é o topo e onde é a base da folha. E só depois de se localizar espacialmente é que ela vai começar a internalizar aquele traçado linear, rastreando os dedos da esquerda para a direita. É um mapeamento espacial intenso, que consome tempo no início, mas é a fundação obrigatória para o sucesso da leitura a longo prazo. E é por causa de desafios assim que as ferramentas pedagógicas são tão fascinantes de estudar. Tem um material super clássico nas instituições brasileiras chamado Dedinho Sabido, que é usado desde 1979. O barato é que o Dedinho Sabido não vai ensinar letras ainda. Ele é um recurso de pré-leitura. O objetivo dele é preparar a coordenação motora fina do aluno. Ele ensina a pessoa a ter controle dos movimentos e a se organizar no espaço da página. Ele basicamente garante que as mãos fiquem 100% calibradas antes de tatear o alfabeto real. Próximo passo, seção 5, percepção tátil e distinção, o dilema do dedo. Com o espaço já mapeado, a gente entra nos microdetalhes de como o toque funciona. Beleza, aí o estudante começa a ler as letras. As pesquisas e os professores em sala de aula documentam que certas confusões no começo são totalmente esperadas. Imagina só misturar mentalmente as letras D, F, H e J, ou trocar a letra E pelo I. Isso é super comum. E mais, devido à sensibilidade extrema que isso exige, dependendo de onde está um único pontinho na célula do Braille, a pessoa pode confundir fácil uma letra A com uma vírgula. A densidade ali é tão alta que pede uma discriminação tátil, olha, fenomenal dos dedos. Tem outro fenômeno fantástico nesse processo que se chama espelhamento. É um obstáculo muito comum. Acontece quando o aluno, sem perceber, dá uma girada nos caracteres no próprio eixo. Tipo, a inclinação da mão mudou um pouquinho e, de repente, o que era a letra B passa a ser sentido como uma letra C. E veja bem, não é um erro bobo de memória. É o cérebro da criança trabalhando duro para consolidar formas geométricas espaciais, contando exclusivamente com a ponta dos dedos. O que nos traz para a nossa última parte, a seção 6, o legado da inclusão 200 anos depois. Entender essa complexidade toda deixa a invenção do Louis Braille ainda mais incrível. Claro que a adoção desse sistema pelo mundo não rolou da noite para o dia, foi um triunfo paulatino. O negócio que impressionou algumas pessoas lá em Paris em 1824 demorou até 1843 para ser oficialmente aceito. Mas quando pegou, se espalhou feito fogo. Aqui no Brasil, a gente teve o pioneirismo do José Álvares de Azevedo, que trouxe a novidade para cá. Em 1854, o Brasil já estava imprimindo sua primeira obra em português usando o método. Um marco gigante. E o impacto dessa inclusão foi tão forte e duradouro que agora, em 2018, a ONU foi lá e estabeleceu o Dia Mundial do Braille, cravando de vez o espaço dele no centro das discussões sobre acessibilidade. E vale muito a pena lembrar que todo aquele esforço inicial no Brasil criou raízes firmes. Pega o Instituto Benjamin Constant, por exemplo. Ele foi fundado ainda no tempo do Império Brasileiro, no Rio de Janeiro, e segue firme e forte operando até hoje. Dá até um arrepio pensar que é exatamente nesse mesmo lugar histórico que educadoras contemporâneas continuam pesquisando e melhorando a pedagogia da alfabetização tátil. É a história viva, sendo aprimorada todos os dias. Como dizem por aí, olhar para o passado sempre ilumina o nosso presente. Então, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, eu deixo uma pergunta no ar. Enquanto a gente celebra mais de 200 anos desse código absolutamente genial, quais são os novos passos que a gente precisa dar agora? O que é necessário para garantir que a palavra escrita continue acessível a todas as pessoas no futuro? Será que as tecnologias modernas vão acabar substituindo o Braille ou vão se tornar as maiores aliadas dele? Fica aí o convite para a gente continuar buscando e apoiando soluções reais. Pensem nisso. Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje e até a próxima.